Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando esta sexta-feira à noite para concluirmos a Epístola de Tiago. Com o coração agradecido, louvamos ao Senhor por estas 9 sexta-feira, hoje, a 9ª, irendo concluir esta epístola tão abençoadora. Saiba, Jesus falou acerca da palavra, e ele diz que a palavra, ele comparou a um homem prudente, que guardou e ele colocou em prática a palavra. E ele diz que este homem que guarda e pratica a palavra é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. E veio as circunstâncias da vida e a casa não foi levada. É assim aquele que se debruça, medita e põe em prática a palavra do Senhor, fazendo valer Tiago, porque Tiago é uma carta prática da vida cristã. Neste momento eu quero te convidar, você, sua família, não é, para se chegar perto de um aparelho, se você estiver na sua casa, no seu aparelho televisor, se você estiver fora e tiver, não é, aí um sinal de internet, estiver adorando a Deus conosco, através do seu celular ou de outro aparelho, que não é, capite as ondas aí da questão da internet, faça-se valer. Agora é momento de adorarmos ao Senhor. Amém? Chegue diante dele com o coração sincero, com a alma rendida, porque ele é o nosso Deus. E neste momento eu quero convidar você a nós orarmos ao Senhor, orarmos pelos, não é, que estão passando por esse problema tão difícil lá na Índia, os países circunvizinhos, principalmente o Nepal, estejamos intercedendo, não é, por estes irmãos nossos, não é, que estão ali naquele país. Queridos irmãos, também fazendo um pedido todo especial em favor do nosso pastor presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor do Ministério do Belém, ali no Belenzinho, São Paulo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, para que o Senhor não lhes restabeleça a saúde e ele possa estar no nosso meio glorificando e adorando a Deus, como sempre fez, ele e toda a sua família. Oremos um pelos outros, pelas famílias que estão enlutadas, para que o Senhor lhes dê esperança, não é? E motivos para continuar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos esta oportunidade na Sua presença, com o coração agradecido, com a alma rendida, Senhor, para prestar a Ti o nosso culto de louvor e adoração ao Teu nome. Repreenda, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda ação contrária, tudo aquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que não é estabelecido por Ti, seja colocado por terra, de maneira que o Seu nome venha a ser glorificado. Pai Celestial, recebe o nosso louvor neste altar de adoração, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Maravilhoso Deus, que este chegue diante de Ti como oferta pacífica de cheiro suave e que o Senhor, que é bom e generoso, possa derramar sobre nós a Tua bênção e a Tua graça. Pai Celestial, no nome de Jesus, esteja visitando aí a Índia, Senhor, meu Deus, aquele país, também, Senhor, meu Deus, o Nepal, que são países vizinhos, Senhor, meu Deus, Bangladesh, Paquistão, que estão tudo aí naquela região e que estão sofrendo neste momento, Pai querido, com esta questão da pandemia. Envia, Senhor, meu Deus, o Teu socorro, porque é nesse tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em que não há nenhum recurso dessa terra, somente o Senhor é aquele que pode, aleluia, nos ajudar e cooperar conosco. Visita, Senhor, meu Deus, aqueles cidadãos e tenha misericórdia, salvando, Pai querido, para a glória do Teu nome. Queremos pedir uma bênção por cada habitante desta terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja fortalecendo e salvando neste tempo. Olha pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, pelo Estado de São Paulo, também, Senhor meu Deus, pela nossa cidade de Araçatuba. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, visita o Teu servo, o pastor José Wellington, Senhor meu Deus, restabelecendo a sua saúde e fazendo conforme a sua vontade na vida do Teu filho. Queremos te agradecer, Senhor meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e sabemos que o Senhor pode fazer muito mais, segundo a intercessão desse que te busca. Visita agora, Senhor meu Deus, também aqui a nossa igreja em Araçatuba, pastor Aparecido, sua família. Abençoa, Senhor, os obreiros, abençoa os irmãos, as irmãs, os jovens, as crianças, os adolescentes, que possamos nos fortalecer neste tempo, Pai querido, para vencer todos os obstáculos. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, de maneira toda poderosa. Fala conosco através de Sua palavra, derrama da unção e da graça do Teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas quero adorá-lo. Prostrada aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Com a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, tu és meu rei. Glória a Deus. Depois desse louvor abençoado que você recebeu aí para o seu coração, eu quero te convidar para fazermos leitura na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a versículo 20. Amém? Vamos fazer leitura, porque a leitura da palavra do Senhor, ela edifica, ela esclarece, ela fortifica
Amém? Vamos ler. Atendei agora a ricos, chorai, lamentando por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo e que vos foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Tende vivido regaladamente sobre a terra, tende vivido dos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia da matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos façais resistência. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tende ouvido da paciência de Jó e viste que o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Meus irmãos, se alguém entre vós se desvia da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecado. Amém? Queridos irmãos, estamos finalizando, então, nesta 9ª semana, a Epístola de Tiago. Queremos louvar a Deus pela sua vida, você que acompanhou aí estes estudos, estas meditações, e você pode fazer, porque está todas aí nesta página, não é, do Ipanema, e glorificamos a Deus pela sua vida. Desde a primeira sexta-feira, quando nós iniciamos com o drama de Tiago, o problema dele não é não crer no seu próprio irmão, quando ele estava em vida, mas depois, glória a Deus, ele se converteu e mudou o seu pensamento e foi pastor na igreja em Jerusalém e escreveu esta linda carta tão dedicada a nós na questão da vida prática cristã. No segunda sexta-feira nós falamos sobre fé e obra, no olhar de Paulo e de Tiago, e vimos que a obra de Paulo e de Tiago, elas não criam atrito, mas elas se completam, já que a obra não salva, é a fé. Mas a obra é uma continuidade na vida cristã. Tratamos o livro de Tiago como uma balança. Amém? Sendo que o primeiro pêndulo, o primeiro peso desta balança é sabedoria que vem de Deus. Na 4ª semana nós falamos sobre esta sabedoria para proceder, para agir, para estar no meio desta sociedade, sabedoria e graça para falar, para ouvir, para entender, para poder expressar a mensagem do Evangelho. Na 5ª semana nós falamos da haste central que segura a balança, que é a misericórdia. Sem a misericórdia, meus irmãos, nós não iremos suportar a situação. E nem Deus. Porque que Deus, quando nos olha, Ele nos olha com um olhar de misericórdia. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Então eu e você, quando vamos prestar julgamento, prestemos com misericórdia. Ou vamos censurar ou falamos com misericórdia. É a haste central que segura os pêndulos. O segundo pêndulo que equilibra esta balança é a fé e a obra.
Na 8ª semana nós falamos sobre o dominar, a 7ª semana nós falamos dominando a língua. Na sexta-feira passada falamos sobre as lutas do viver cristão, aonde nós fechamos este pensamento, por que tratamos o livro de Tiago como uma balança. E hoje nós queremos concluir, não é, Tiago, queridos irmãos, porque neste capítulo Tiago vai dar vários conselhos. Então, esses conselhos são exortações. É a voz apostólica, a voz do pastor da igreja em Jerusalém, que se levanta para dizer àqueles irmãos que estão dispersos e a todos nós, enquanto isso se chega, a importância da voz do pastor. A voz do pastor, queridos irmãos, que foi chamado por Deus, ela tem poder, autoridade e unção. E esta voz, que é a de Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, que se tornou agora escrita, não é? E está viva nas nossas mãos, a sua importância. E este conselho é um conselho que exorta. Esta exortação aqui não é para esmurecer-nos, não é para nos levar para um canto e ficarmos chorando, não é cabisbaixos, não. Esta exortação é como aquele pai que quer falar ao filho o caminho em que ele deve de andar. Algumas palavras aqui, não é? Parece que são de um cunho um tanto contundente, que vai ferir, não é? As pessoas que se chegam a esta carta e que fazem leitura dela, mas o que Tiago quis dizer com isto? Qual a exortação que Tiago quer trazer acerca disto? E é sobre isso que nós iremos falar nesta sexta-feira à noite. Amém? Graças a Deus. Tiago, quando abre o capítulo 5, versículo 1, ele usa a expressão atendei. Atendei. Quando o Tiago escreve isso, ele quer dizer assim, a você que vai ler esta carta, atendei, preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer e saiba como eu vou dizer. Primeiro, Tiago não está condenando a riqueza destes versículos 1 a versículo 6. Não. Tiago está aqui exortando a opressão ao empregado e o mau uso do dinheiro. São duas coisas que ele vai dizer aí. Amém? Isso é muito importante. Saiba que não é pecado ser rico, como também não é pecado ser pobre. Não é pecado ser branco, não é pecado ser preto. Não. Nada disso. Nós não somos descriminalizados por isto. Agora temos que saber como caminhar com isto. Se Deus te deu a condição, não é, de uma posição sociofinanceira superior, saiba também que estes recursos que vieram à sua mão é para ser bem empregados. Sim, senhores. Amém? E glória a Deus por isto. Porque muitas coisas no mundo missionário, da evangelização, não é da estrutura física de um templo, é mantido por cada um dos senhores. Até Jesus, o que diz a Bíblia no Evangelho, as mulheres ricas aportavam no ministério de Jesus. Então Tiago aqui não está dizendo assim, olha, você é rico, você é pecador. Nada disso. Ah, você é pobre, você é pecador. Nada disto. Tiago está exortando você que é rico, saiba usufruir desta riqueza. E saiba usar esta riqueza para o exercício do bem. Não faça dessa riqueza uma maneira de oprimir o teu funcionário. Agora você, funcionário, também não vai querer ser corrupto com o seu patrão. Tem tudo um peso aí. Porque existem muitos funcionários que são corruptos. Corruptos não é não marcar uma tabuleta. Quando eles são, não é pessoas que são levadas para outros lugares e comem. Aí nos restaurantes eles mandam fazer uma nota mais alta do valor do que é. Tudo isso é corrupção também do funcionário. E tudo isso Deus tem em conta. E você que é rico, também não vai dar o mínimo, não é para este funcionário.
Dê o que é necessário e com um pouquinho de sobra, porque ninguém sabe no caminho se o pneu não vai furar. Então saiba que esta vida é uma vida para ser administrada e administrada com Deus. Deus nos dá, meus irmãos, entendimento e sabedoria para administrarmos os bens que recebemos. Somos mordomos dos bens que recebemos. Um dia o Senhor pedirá conta destas coisas. Lembra-se, não é da parábola dos talentos? A um deu 2, a um deu 3, a um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. O que tinha 5 foi para 10, o que tinha 2, 6, 4, o que tinha 1 enterrou. Então saiba que o Senhor pedirá conta de tudo isso. Uma outra coisa, gastar com aquilo que valorize a vida. E aqui vai uma palavra aos senhores acerca do vício. O vício é uma coisa terrível, irmãos. O vício, ele empobrece as famílias, envergonham famílias. O vício é uma coisa terrível. O vício descontrolável em qualquer coisa, viu, irmãos? Não somente o vício na questão da droga entorpecente. Essa daí, nós já vimos como ela faz. De repente começa a sumir coisas do seio de casa, não é? Está sendo gasto para isto. Para sustentar esse vício. Deve a família, neste momento, observar e também fazer uma maneira com que este que pertence à família ser assistido. Porque se alguma coisa aconteceu nesse segmento, deve de os pais estarem atentos. Sim, e quem faz parte da família, para que não se perca. E saiba que quem vai por esse caminho, envereda por esse caminho, a Bíblia diz assim, que parece bom, mas o seu fim é morte. Então tenhamos que ter cuidado com o vício. Esse é um vício terrível, que divide, chegam pessoas ao extremo de matar seus próprios familiares por causa de um vício. Por causa do dinheiro para sustentar o vício. E ele está dizendo assim, saiba gastar os teus recursos. Cigarro, bebida alcoólica, prostituição. Saiba gastar o teu dinheiro. Isaías diz assim, que nós devemos de gastar com aquilo que é pão. O que é pão? Aquilo que você necessita. Você necessita de uma boa roupa? Compre uma boa roupa. Compre um bom calçado. Isto é pão. Se você precisa se locomover numa cidade, precisa de uma moto, compre uma boa moto. Isto é pão. Se você precisa de um automóvel para que você possa, não é, fazer seu trabalho, fazer suas viagens, até de lazer, vir ao templo, compre um carro bom. Isso é pão. Saiba que Deus aqui não vai censurar esse tipo de gasto. O que ele vai dizer aqui é um gasto mal gastado para sustentar o vício e também para oprimir o teu empregado, ou oprimir aquele, não é, que te faz parte. Então saiba que se Deus te deu, é para que você saiba usar. Tiago está exortando aqui, não é? Que é para o rico chorar e lamentar, é este que não soube fazer isto. E saiba, a quem mais é dado, mais será cobrado. E a Bíblia diz assim, que aquele que não tem, até o que tem será tirado e dado para aquele que tem. Então, os recursos de Deus alcançam as nossas vidas. E Ele é um Deus abençoador. Isto não é, meus queridos irmãos, teologia da prosperidade. É que Deus é um Deus tão bom que nos abençoa. Só o fato de estarmos aqui respirando este ar e vivendo já é motivo de glorificarmos o nome do Senhor. De estarmos, não é, sustentados pelas mãos do Senhor. E saiba que a riqueza é também uma ilusão. Não é? Não cantava assim o cantor da música popular brasileira? Dinheiro na mão é vendaval. Um dia se tem, um dia se perde. Mas saiba que neste incorrer dos dias, saiba aplicá-lo com o que vale para a vida. Então Tiago aqui está dizendo desta importância. A você que é um ofertante, a você que é um crente, que é um dizimista na sua igreja, oferte e dizima. Saiba que através disso, muitas coisas estão sendo sustentadas. Para a glória do nome do Senhor. E saiba que as bênçãos advêm da fidelidade do crente. Tiago aqui jamais vai contradizer o todo das Escrituras. Ele está dizendo aqui das pessoas que têm,
mas que fazem mau uso dos recursos e que oprime por causa do recurso. E eu, como funcionário, não é? Seja de qualquer coisa, de um comércio, seja numa indústria, seja do que for, eu devo de ser um exemplo de funcionário como crente. Saiba, isso é muito importante. Você não precisa pegar nada do que é de ninguém, porque Deus é tão generoso que é suficientemente capaz de lhe dar. Então observe o primeiro conselho de Tiago. Amém? Como é importante este conselho, não é? Porque o dinheiro, meus irmãos, segundo Paulo, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é? É a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, sabendo administrá-lo. Administrá-lo sem coagir, sem pisotear, sem envergonhar, para dar. Porque é dando que se recebe. É assim que diz as Escrituras. Que Deus nos abençoe, não é? Porque quando nós falamos em dinheiro, nós falamos do sistema nervoso. Isso mexe conosco. Por quê? Porque são recursos valiosos que lá, por causa de Adão, nós temos que suar para comer o pão. Então observe que o pecado trouxe a fadiga. O pecado trouxe a angústia. Por isso Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, não é, o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então saiba, queridos irmãos, que adquirindo, saiba como gastá-lo. Gaste, não é, para aquilo que te faz feliz e naquilo que é para o bem. Amém? Não é só ir na padaria lá todo dia do seu maneco português, dar um filão de pão. Não. O pão aqui, ele é amplo. Tá certo? Ele é amplo. Um bom calçado, um bom par de roupa. Isso é muito importante para a vida. Tá certo? Ter as suas contas ajustadas, porque isso traz aflição. Há muitas pessoas que não dormem. Há muitas pessoas, queridos irmãos, não é? Que também hoje já viveram uma vida tão relaxada que não se preocupam com isto. Tome cuidado. Dinheiro, como diz o cantor, é um vendaval. E como disse Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Saibamos então utilizar este recurso. Do capítulo 5, do versículo 7 a 11, ele vai falar da atitude paciente. Outro conselho de Tiago. Sede paciente até a vinda do Senhor. Quer dizer, olha, esta vida já é um atrito tão grande, já é um acúmulo, não é? Tão grande de tristeza, de dissabores. Estas coisas que nos trazem a um acelerar do batimento cardíaco, um destemperar da nossa pressão arterial. Calma, paciência. Como lavrador. E aqui é uma coisa, não é, muito clara a nós, ainda mais na nossa região, que sabemos o que é lavoura. Aqui em outros tempos, hoje a lavoura aqui foi tomada pela cana, mas em outros tempos aqui, certamente arroz, certamente outro tipo de cereais eram colocados. Então esse que lança o grão na terra, ele crê que aquilo vai frutificar. E nós devemos de ser pacientes como o lavrador, que espera a primeira chuva. Qual é o resultado da primeira chuva? O arar a terra, o amolecer a terra. Quando esta chuva vem, ela amolece, aí se passa o arado. Revira a terra para se colocar o grão. Porque na terra seca, meus irmãos, não vai criar raiz. A raiz não vai penetrar, não tem força para penetrar. E agora esperou, amoleceu, arou, virou a terra, adubou, preparou, tirou a acidez, grão. Paciência, esta chuva vai cair. Esta chuva virá. Creia no Senhor que esta noite está visitando a tua casa com esta chuva que precisa fazer, não é, o revirar da terra, para que você possa lançar a semente e colher com abundância, 100 vezes. Em nome de Jesus. Quem sabe você hoje está assim um tanto, não é, impaciencioso, preocupado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede paciência, a chuva vai chegar.
Em nome de Jesus, ela vai chegar e vai chegar em tempo oportuno e em tempo certo, para que a terra seja revirada e a semente seja lançada e você possa colher. E observe que não é só a primeira, mas a última chuva, aquela que faz o quê? O grão engordar. Não é granar. As espigas não ficam, aquelas espigas não é com um grão aqui, um grão lá, elas ficam completas. A vargem fica completa. E todo o seu segmento em cada um deles, é lindo você ver a lavoura. Mas esta oportunidade, em nome de Jesus, não como profetizando a tua vida, porque já está aqui na palavra de Deus, receba na tua vida pela fé, a primeira e as últimas chuvas. Em nome de Jesus. Tempos difíceis. Tempos, não é, meus irmãos, de perturbação, de insegurança do amanhã. O amanhã é Cristo, o amanhã é a eternidade. Firme-se com Deus, oh glória, reclama a suricanta lá matéria. Jesus é maior, Jesus é poderoso. Se você olhar para baixo, você só vai ver luta. Levantai os vossos olhos. E não foi assim que o salmista diz? Ele olhou para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele é poderoso para enviar a primeira e a última chuva na tua lavoura, esta oportunidade. Outra coisa, esta impaciência pode fazer duas coisas, não é? Enfraquecer o coração. Por isso ele está dizendo assim, seja paciente, não permita que o seu coração se enfraqueça, fortaleça o seu coração. Isso quer dizer, queridos irmãos, que para fortalecer o coração, nós precisamos dos exercícios, não é? Esse coração, que que é carnal, que está aqui, um órgão físico, precisa de exercícios. Exercício na alimentação, exercício físico. Para quê? Para que ele tenha o bom trabalhar deste aparelho que se chama o coração. E na vida espiritual, os exercícios espirituais. Não sair da presença do Senhor, permanecer lá com paciência, a chuva virá, oh glória, aleluia, fortalecendo-se em Deus, não perca o ânimo, quanta gente desanimada. O Evangelho jamais vai produzir, queridos irmãos, uma falsa sensação. O Evangelho jamais vai produzir ilusão. O Evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Se aproxima de Deus hoje pela fé e tome pela fé, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, a bênção na tua vida. Oh, glória, aleluia, oh, glória a Deus. Jesus está chegando aí e abrindo a porta. Lance fora o desânimo quem tem que tirar é você. Saiba que Deus começa quando eu começo, quando eu dou o meu passo para Deus. Deus já vai dar 10 em meu favor. Ele está chegando perto de você para fortalecer a tua vida. Eu quero fazer uma leitura aqui com você para somar esse pensamento da paciência em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é a experiência. A experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha, esta esperança vai produzir perseverança, vai produzir paciência. Esta é a palavra do Evangelho. Hoje, Jesus te chama para um novo momento, para uma nova hora. Temos que, queridos irmãos, tomar tento na vida e sair da caverna, como aquela voz que entrou na caverna de Elias. Que fazes aí, Elias? Sim, senhores, a chuva virá, porque ele, o profeta da chuva,
aleluia, glória a Deus, pôde experimentar os recursos de Deus em seu favor em meio a toda a circunstância que ele passou. E ele passou duas crises, uma crise hídrica e uma crise existencial. Mas o Senhor teve misericórdia dele, ele curou. Quem sabe você não está aí dispare hoje, mas receba esta palavra, a paciência. E ele vai colocar a figura de Jó. E a figura de Jó, meus irmãos, é paciência pura. Que homem não é? Que Deus dá testemunho dele. Tem visto o meu servo Jó? Talvez hoje nem você esteja dando testemunho de você mesmo pela fraqueza que você está passando. Você já não ora mais, já não lê a Bíblia mais, já não pega um hinário para cantar, ou uma harpa, um hino ou não é um livreto de courinhos. Mas hoje, levante-se, tire a harpa do salgueiro e vamos adorar a Deus. Oh, Ramachuri canta lá matéria. Ele está chegando aí na tua casa como o barulho da primeira chuva, ou como o barulho da última chuva, para a glória do seu nome. E com esse testemunho de Jó, ele vai fechando esta parte da paciência. E a paciência de Jó foi, não é, meus irmãos, levada ao extremo. Porque quando tudo estava desmoronado, quando tudo estava acabado, até o seu físico foi contaminado, lá na cinza, ele adorou a Deus. E Deus mudou o seu cativeiro, como nesta oportunidade, Deus estará mudando o seu. Se creres, tu verás a glória de Deus. No capítulo 5, versículos 12 a 20, ele vai abrir essa sessão com esta palavra, acima de tudo. Quer dizer, esse acima de tudo é como proceder. Acima de tudo, como que eu devo de fazer? Acima de tudo, aquilo que é superior. E ele vai trabalhar aqui algumas coisas, queridos irmãos, que é de suma importância, não é? Já que nós estamos concluindo o capítulo 5 com vários conselhos de exortação de Tiago. A primeira é para o rico, que deve de saber utilizar esse dinheiro, que deve, não é, de administrar esses recursos para o bem. O segundo, a paciência. O terceiro, são várias exortações. E a primeira, ele expressa, acima de tudo, não se deve de jurar. Há muita gente hoje, queridos irmãos, fazendo muito mal em nome de Deus. Parece que estamos retornando no tempo da história, porque foi feito muitas atrocidades em nome de Deus. Não é? Você sabe como que era o ensinamento da igreja? No princípio, que a Terra era o centro do universo. A Terra não deixa de ser o centro no aspecto de ser habitada. Porque não se tem conhecimento que existe, não é? Seres vivos no sentido humano em outro lugar. Pode ter aí plânctons, pode ter alguma coisa como ser vivo, mas como nós, não se ainda descobriu. Agora, saiba disto, queridos irmãos, que um homem lá, o Copérnico, né? E ele, na sua ciência, descobriu que a Terra não era o centro. E isto chocou com o ensinamento da igreja. Porque a igreja ostentava o pensamento filosófico desde a época lá não é, da tríade dinâmica. Que a Terra era o centro do universo, mas ele, pelo estudo, mostrou que o Sol, o astro maior, fica parado e que tudo gira em torno do Sol. E depois Galileu Galilei, que confirmou essa teoria, no momento ele fraquejou, mas depois ele foi inciso, foi levado à morte. Por causa de quê? Em nome de Deus. E Tiago está dizendo assim, não jureis. Há muita gente hoje, não é, descompreendendo e não sabendo o que é Deus. Deus é ser superior. Está acima das coisas, é eterno. Não tem princípio e não tem fim. Ele não muda, ele é o mesmo. Nas suas mãos está a glória e o poder. E hoje ele quer abençoar a tua vida. Tá certo? E nem jurar, nem para fazer voto. Porque o voto, meus irmãos, era uma prática muito comum, principalmente dos primeiros crentes. O voto sempre era feito, não é, naquilo que era impossível para mim. Então eu fazia um voto ao Senhor. E nós devemos de saber fazer voto. E nunca votar aquilo que é uma pernada muito longa, que eu possa, não é, ter dificuldades
para verdadeiramente satisfazer o voto que fiz. Então eu faço o voto simples. Antigamente se utilizava muito, não é? Fazer o voto com o culto doméstico. Era o culto de agradecimento, recebia-se a bênção. Então convidava os irmãos, vinha lá o pastor, o obreiro, e fazia o culto em agradecimento pelo voto recebido do irmão, da irmã. Hoje até isso nós temos dificuldade de fazer, porque não podemos fazer os cultos domésticos. Não pode haver aglomeração. Amém? Então, seja uma pessoa inteligente, saiba votar de uma maneira que você possa cumprir o voto que você fizer, sem juramento. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa, que aí ele vai seguir uma sequência de conselhos. É um conselho só que vai dar o seguimento. Primeiro, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame o presbítero. Aqui uma outra coisa. Observe que para chamar o presbítero, você tem que ter conhecimento do que é a igreja. Quer dizer, a pessoa lá do mundo não sabe o que significa o presbítero e a sua posição na igreja. Então Tiago está falando para cristãos judeus que foram dispersos e que estão aí no mundo. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero. Quem que é o presbítero? Naquele tempo, o administrador. Interessante que aqui ele vai pedir a unção. Quer dizer que o presbítero é a pessoa na congregação, na igreja local, capaz de ungir e orar. Agora saiba que a unção é só um sinal. O que faz a obra é a oração da fé em nome do Senhor. Agora observe que aqui é uma junção de versículos e você deve de primeiro interpretar, porque ele não está colocado em ordem. Observe, a oração da fé não é salvará o enfermo e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai. Tudo deve de começar com a confissão. Quando esta autoridade eclesiástica se chegar a este lugar e houver alguma ofensa contra Deus, deve de ser conversado entre família. Aquilo que perturba o coração, que deixa pesaroso. E este que vai fazer deve de ouvir a confissão e deve de orar ao Senhor. E observe o que ele vai dizer, não é? Se houver a confissão, o Senhor vai perdoar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros para serem curados. Então observe que parece que existem enfermidades físicas, mas também enfermidades espirituais. E que a enfermidade física pode ser que advenha de um problema espiritual. E o que vai fazer? Chame a autoridade eclesiástica. Ela não vai lá para bater, ela não vai lá para te, excomungar, nada disso. Nem te dar extrema unção, nada disso. Ela vai para te ouvir, porque existem coisas que estão caladas dentro de nós, que sufocam a nossa oração. Porque parece que o teto se tornou um teto, de bronze. E a nossa oração parece que não chega no trono da graça do Senhor. Precisamos de ajustar. O que disse Jesus? Deixa a tua oferta, vai e conserta, peça perdão. Como é importante o perdão. Até a ciência médica já descobriu na sua ciência a importância de perdoar. Por quê? Porque ao perdoar se sente um alívio, o corpo, produz enzimas de alegria, de felicidade, de entusiasmo, que levanta o homem. Então observe que é uma sequência de versículos com um só conselho. Primeiro, a confissão do pecado. Segundo, a oração que cura. Cura o quê? Este espírito, esta alma que está angustiada. E a oração da fé curará o doente físico. Olha, que ensinamento de Tiago. Como nós deixamos estas coisas, não é, irmãos? Nós deixamos o caminho simples da palavra. Hoje, nós estamos buscando, embustes espirituais. Coisas que não estão na palavra. Vassoura ungida. Lenço ungido. Onde já se viu um trem desse, irmão? Mas Paulo fez. Mas aquilo não é doutrina. Paulo fez por uma necessidade. Não é lençol ungido. Água ungida. O que é isso, irmão? Olha a palavra de Deus. Fique com ela. Ela é simples.
E ela não precisa de emendas. Emenda precisa a Constituição. A palavra de Deus não precisa de emendas. A palavra de Deus não é de particular interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então não seja engodado. E não se deixe levar por aquilo que não está nas Escrituras. Firme-se com Deus e creia na sua palavra, que esta simplicidade tão poderosa atua na vida do ser humano. Jesus nunca complicou, Jesus descomplicou o complicado. Jesus é maior. Está visitando você hoje aí. Então observe, cantar louvores, orar, a oração do presbítero, a confissão do pecado e o perdão. O testemunho da oração, não é? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer que quando houve confissão, que quando houve perdão, e quando houve cânticos de louvor e oração, foi um culto que se prestou a Deus. E quando o culto chega na presença de Deus, nós somos justificados em Cristo Jesus. E o Senhor derrama sobre nós as chuvas de bênção. É tempo de consertar. É tempo de levantar o altar de nossas vidas e adorarmos a Deus com um coração singelo, com uma alma singela e contrita aos pés do meigo Salvador. Ele está aqui esta noite para te abençoar e te fortalecer. E Ele vai agora finalizando tudo isto com uma atitude sábia. A Bíblia diz no livro de Provérbios que quem ganha uma alma, sábio é. Agora aqui está dizendo do homem que sabe fazer de fé e obras e sabedoria que vem do alto a conquista do irmão ofendido. Daquele que saiu da presença de Deus. Sabe por quê? O crente que sai da presença de Deus, parece que ele fica mais cheio de Bíblia do que aqueles que vêm na escola dominical. Parece que eles abrem a mente e vem tanto versículo, mas todo versículo que ele faz a interpretação como ele quer fazer. Para achar um arrodo, não é? Ou um arremendo para satisfazer aquilo que ele está passando. E aí ele cauteriza sua mente e não quer ouvir mais nada. E a Bíblia está dizendo assim, que este homem, que é de Deus, cheio de sabedoria de Deus, cheio de obra de fé, com a ação da misericórdia, vai alcançar este coração. E quando esse coração for alcançado, meus irmãos, haverá o quê? Alegria, cobrirá uma multidão de pecado. Concluímos esta carta. Fechamos o livro de Tiago. Que carta maravilhosa. Que exemplo, não é? De vida para mim e para você, para os dias de hoje. Um escrito tão antigo, mas que fala tão alto nos nossos dias. Deus te abençoe. Eu te espero aqui nas próximas sextas-feiras. Sim, nas próximas sextas-feiras que nós iremos fazer temas salteados. Não iremos fazer agora, não é, uma meditação expositiva, como foi feito com Tiago, mas temas expositivos, porque nós somos da pregação expositiva. Temas expositivos, mas não é cada sexta-feira um tema para o seu coração. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha uma boa noite. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por estas 9 sextas-feiras que estivemos aqui ministrando a tua palavra, pela vida do irmão Anderson, Senhor, que sempre esteve conosco, Senhor, meu Deus e meu Pai, fazendo isso se chegar a todos quantos, Senhor, meu Deus e meu Pai, tiverem a oportunidade de se chegarem junto a nós. Derrama, pois, a tua bênção, a tua graça, fortalecendo cada vida e cada coração. Senhor, meu Deus, dai-nos uma boa noite de sono, um lindo final de semana, um abençoado começo de semana com o domingo. Se conosco. Nos abençoa, Senhor, meu Deus, porque estaremos retornando com a Escola Bíblica Dominical presencial. Traga os alunos, os professores, para que juntos possamos desfrutar da alegria de estarmos juntos, Senhor, aprendendo no templo a tua palavra. Continua, Senhor, meu Deus, derramando sobre nós a tua bênção, nos guardando e nos livrando neste tempo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.